Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jordana, eu sou doutoranda aqui do Instituto de Biociências de Botucatu, doutoranda em genética, e vou conversar com vocês sobre o genoma não codificante, essa parte tão importante aí dos genomas e que desempenha uma série de funções que até pouco tempo atrás, coisa de 10, 20 anos, não eram conhecidas. Então, são assuntos aí bem quentes e novos na biologia evolutiva, na biologia molecular, que a gente vai conversar aqui e tentar mostrar apenas a pontinha do iceberg desse vasto mundo de RNA. Beleza? Então, eu sempre gosto de começar essa história com a corrida do genoma humano, do projeto Genoma, que começou lá em 1990. Então, algumas décadas antes, a gente teve a corrida do homem à Lua, né, dos Estados Unidos, concorrendo com a Rússia, de que quem levaria o primeiro homem ao espaço, o primeiro homem à Lua, e anos depois, com a descoberta, a descrição da molécula de RNA e os avanços da biologia molecular e das tecnologias avançadas, bioinformática e tudo mais, a gente teve uma corrida também, uma disputa aí na genética, na biologia, que foi o projeto Genoma, que durou 10 anos, era para durar 15 anos, eles estavam pensando sequenciar um genoma só, gente. Demorar 15 anos, mas como tinha a iniciativa privada, né, e o governo dos Estados Unidos fazendo o mesmo projeto, então eles queriam correr aí para ver quem que ia levar quem que ia publicar primeiro a novidade, né? Então, a expectativa nessa corrida do projeto do genoma humano era descobrir todos os genes que tinham no genoma humano e assim entender melhor as funções do genoma. Então, era uma expectativa assim meio fora do sério, que a gente vai ver como é que foi na realidade. A expectativa era encontrar a sequência para 100 mil proteínas, né, e com isso descrever todas as funções, e a gente ia matar a charada do genoma humano, e principalmente numa perspectiva de conseguir entender melhor as doenças e as disfunções genéticas que o genoma humano pode carregar, né? Então, essa era a promessa do projeto, e agora o que a gente tem de realidade, né, é que 20 anos, um pouco mais já, e 20 anos depois, o genoma humano, mesmo sequenciado, mesmo sendo muito estudado, a gente ainda tem muitos gaps, muitas lacunas, muitos mistérios para desvendar. Isso é bom, né, para nós que somos cientistas, isso é muito bom, porque significa que a gente tem muito trabalho aí pela frente, muito que desvendar. E a realidade é que nesses estudos do genoma humano, a gente tem cerca de 20 mil genes codificadores de proteínas. E lembrando que o genoma humano tem 3 bilhões de bases, que é um 3 seguido por 9 zeros. Então, são 3 bilhões de letras, que é a sequência do genoma humano, e dessas 3 bilhões de letras, apenas uma porção ali muito pequena de quase 2% dele codifica um número de 20 mil genes que vão ter o código ali para alguma proteína. E essa expectativa versus a realidade, né? Então, nos trouxe muitas informações que os genomas em si são muito mais complexos do que a gente imaginava. E daí o restante, eles estavam esperando ali 100 mil genes e só foi 20 mil, então um negócio assim de 1/5, muito menor do que o esperado. O resto do DNA é lixo, não faz nada, tá ali, né, só estrovando e ocupando lugar na célula, lugar no núcleo, formando um monte de cromossomo que não serve para nada. Então, a partir de toda essa realidade frustrada, inicialmente frustrada, que estava com uma expectativa muito alta, a gente começou a desenhar um universo de outras questões, outras hipóteses para serem respondidas.
em torno dos genomas. E o que a gente tem aqui? Que esse padrão de genomas de organismos ditos como complexos, né, organismos derivados aí na escala evolutiva, esse genoma, esse padrão de que apenas uma parcela do genoma é codificante, se repete para muitas outras espécies, não é apenas para a espécie humana. Então, a gente vê aqui nessa porção do gráfico, em verde e laranja, que entre 1 e 10% dos genomas de animais e plantas carregam DNA que codificam sequências de proteínas. E para outros organismos, como organismos unicelulares, igual os protozoários, bactérias, né, e vírus, os bacteriófagos aqui, a gente tem que quase uma totalidade do genoma deles, né, quase 100% aí, alguns 100% do genoma, né, do DNA ali daquele organismo, tem a sequência para codificar proteínas. E o que acontece que o restante do genoma não é codificado? O que acontece que nesses organismos aqui, como plantas e animais, a gente tem uma parcela muito pequena de genes que não codificam proteínas. A gente tem uma parcela muito pequena de genes que codificam proteínas, né? E aqui, de uma forma inversa, a gente tem esse gráfico representando aqui alguns organismos e a porcentagem do genoma que não codifica proteína. Então, a gente tem uma quase totalidade aqui de genoma humano, genoma de outros vertebrados aqui, de cordados, invertebrados e assim, né, de fungos. Então, a gente tem uma grande parcela desses genomas aqui que não codificam proteína, não tem genes codificadores de proteínas. Isso se repete, né, aqui a porcentagem do genoma que contém CDS, que são essas regiões codificadoras de proteínas, a gente pode ver mais especificamente para Homo sapiens e os músculos, por exemplo, né, 1% aqui a gente sabe que é um pouquinho mais do que isso. E daí, né, o que acontece com esse restante dos genomas, né, perdidos na tradução, gente, com a autoridade aqui do trocadilho, né, o que acontece e especificamente sobre essa grande porção que a gente vai conversar hoje. E por que a gente tinha uma expectativa muito grande sobre as proteínas? É que até a gente construir todo esse conhecimento de biologia molecular, né, acreditava-se que todos os genes codificavam, tinha ali a sequência para montar uma proteína, que seria o cerne da biologia molecular, né, um gene, RNA e proteína, DNA, RNA e proteína. E isso seria a função principal dos genes. Mas hoje o conceito moderno de gene, a gente sabe que gene nem sempre um fragmento do DNA vai ser transcrito e depois traduzido, mas sim pode ser transcrito e formar um RNA que vai desempenhar uma função no genoma, e é sobre esse conceito moderno de gene que a gente vai conversar hoje e deixar um pouquinho os RNAs mensageiros, os genes que codificam proteínas de lado. E aqui a gente tem uma classificação reduzida, assim, simplificada, né, básica, do que seria os RNAs, né? A gente tem a porção codificante, né, então o RNA codificante, que vai dar origem aí aos RNAs mensageiros, e a porção não codificante, ela tem diversas outras subclasses, diversas outras classes, que serão categorizadas quanto à sua função. A gente tem a porção não codificante, de RNAs constitutivos, que a gente fala, RNAs constitutivos que vão participar dos processos básicos das células para a tradução de proteínas. Então, por exemplo, a gente tem o RNA transportador, que vai estar lá em associação com os ribossomos para auxiliar na tradução de proteínas. A gente tem os RNAs ribossomais, que são os RNAs mais abundantes das células, né? Então, eles também auxiliam no processo de tradução. A gente tem os pequenos RNAs nucleolares, que auxiliam no processo de splicing.
Então, apesar de a gente ter um número reduzido, né, a nossa expectativa de genes codificadores e proteínas, o splicing alternativo é um processo extremamente importante, porque o mesmo gene, se ele sofrer diferentes splicings, ele pode dar origem a isoformas daquela proteína. Então, o número de proteínas que a gente tem nas células é muito maior do que o número de genes codificadores e proteínas, porque através do splicing a gente tem essas variantes das proteínas que são formadas, né? A gente tem a porção não codificante dentro dos genes, né? Que são importantes para a estabilid' para a função, para a localização dos RNAs mensageiros à célula. Então, a gente tem a porção 3' UTR, 5' UTR, como eu falei para vocês, importante para a localização e estabilidade dos RNAs mensageiros. E a gente também tem as porções intrônicas, que é uma grande parcela aí dos genomas, que é muito importante para manter essa variabilidade das proteínas, e o mesmo gene pode ser processado de formas diferentes, em diferentes momentos das células, da célula, né, em diferentes funções. E a gente vai especificamente falar sobre os RNAs não codificantes regulatórios, que eles são classificados basicamente pelo seu tamanho. Então, os RNAs longos não codificantes, então são RNAs com mais de 200 nucleotídeos, e RNAs com menores de 200 nucleotídeos, que são os pequenos RNAs. E aqui nos longos não codificantes a gente tem duas classes, mas isso varia muito de acordo com os autores, né, para cada literatura que aquele autor segue, isso pode variar um pouquinho. E os pequenos RNAs, basicamente a gente tem 3 master classes aqui, 3 classes principais, que são os RNAs, os pequenos RNAs interferências, os microRNAs e os piRNAs. Então, mais essa lista pode aumentar muito à medida que a gente vai estudando RNA-seq, transcriptoma, e vai estudando, investigando diferentes funções para esses RNAs, como a gente vai ver para frente. Então, aqui só para relembrar, né, da biologia molecular, vocês que já tiveram um contato com genética molecular, e aqui é uma estrutura básica de RNA mensageiro, né, e as porções não codificantes desse RNA mensageiro, a porção 5' UTR, a porção 3' UTR, e veja que aqui a porção 3' UTR tem e aqui a porção codificante, né, que vai ser traduzida. Então, a porção 3' UTR, ela é importante para regulação, para sítios regulatórios através de outros RNAs, como os microRNAs, que a gente vai ver aqui para frente. Então, essas porções não codificantes, né, dos RNAs mensageiros, muito importante para a estabilidade, para a localização, né, para direcionar agentes reguladores, né, para que vão acabar alterando ali a taxa de tradução desse gene. Aqui a gente tem o splicing, como eu falei para vocês, né? Então, a retirada desses introns da região não codificadora, que vai gerar o RNA maduro, e isso pode acontecer de forma alternativa, forma variada. E aqui os RNAs transportadores extremamente importantes para tradução, para reconhecer o códon, né, ali da porção codificadora dos RNAs mensageiros. E nisso, gente, né, a gente tem aí diversas hipóteses, e qual que foi a primeira molécula que carregou o código genético para, na associação das formas primitivas de vida, carregar as informações para que aquela vida fosse viável e aquilo se reproduzisse, né, e perpetuasse, fosse de alguma forma hereditário. E hoje já se sabe que, muito provavelmente, a primeira molécula, a descendente de todas aí, foi uma molécula de RNA, né? E aqui, eu só vou passar um slide para frente para a gente voltar para esse outro. Por que uma molécula de RNA? Lembram lá da replicação de RNA, da dupla fita de DNA, né?
o que a gente precisa para começar a replicação do DNA, a duplicação do DNA? Uma molécula de RNA, porque daí a DNA polimerase consegue reconhecer a porção 3' ali, OH, que está solta, para daí começar a síntese da molécula de DNA. Então, através dessas características da molécula de RNA frente à molécula de DNA, há muitas hipóteses em andamento e muitos estudos em andamento, dizendo que, na verdade, a molécula de RNA é a molécula que, por si só, ela é suficiente. Então, em associação com outras proteínas e diversas tentativas e erros num cenário primitivo, a molécula de RNA foi capaz de se associar a micropeptídeos e desempenhar diversas funções bioquímicas. E isso precede a formação de uma molécula DNA que tem uma complexidade um pouco diferente e ela não é uma molécula autônoma, assim, né? É uma molécula DNA que precisa de muitos outros fatores, muitas outras moléculas atuando para que ela possa se replicar. E é por isso que a gente tem essa ideia, dizendo aqui no livro do mundo do RNA, que poucos sabem que a peça hoje de grande sucesso no teatro da natureza foi possivelmente iniciada com apenas um ator, o RNA, cuja versatilidade e infindáveis ensaios se desenvolveram em sessões cênicas cada vez mais longas e de maior complexidade. Hoje, esse sucesso de bilheteria, chamado Vida, é executado por milhares de integrantes finamente dirigidos, com falas cedidas pelo primeiro autor, que hoje se encontra em meio à multidão. Então, uma forma poética de dizer que através de uma molécula de RNA, a vida se diversificou, as funções dessa molécula se diversificou tão grandemente, o que passou a ser copiado para os genomas, e hoje é natural que a gente pense que a maior parte do DNA mesmo que seja transcrita tenha outras funções além do que apenas carregar funções para traduzir proteínas, né? Então, o RNA aqui realmente é multitarefas. E aqui uma visão da composição do genoma humano. Então, a gente tem aqui um pouco mais de 1% a região codificadora, grande parte dos genes que são transcritos uma parte não codificante, então tem aí os RNAs não codificantes e também tem as porções intrônicas. A gente tem uma grande porção de elementos transponíveis, que eu acho que vocês já viram na disciplina também, e também porções aí variáveis que ainda não são muito bem descritas, que têm uma complexidade baixa. E como que esses RNAs atuam, né? A gente muito bem sabe que os RNAs mensageiros, eles têm as trincas, né? Então, eles carregam os códons para ser reconhecidos pelos RNAs transportadores nos ribossomos e assim formar os peptídeos e formar as proteínas. E aqui os RNAs, eles não têm essa trinca, eles não têm essas sequências, né? Então, que vão codificar um peptídeo e etc. Então, por si só, a sequência deles vai interagir com outras moléculas. A gente tem algumas proteínas que interagem, que têm sítios de reconhecimento de RNA no citoplasma, no núcleo, e aí podem desempenhar uma função enzimática de cortar outros RNAs, de se ligar a outros RNAs. A gente tem também a complementariedade de RNAs com RNAs. Então, aqui um exemplo de um microRNA formando um pareamento no citoplasma com RNA mensageiro, e essa é a principal função dos microRNAs, através do mecanismo de ação, né? Então, através desse pareamento, como a gente vai ver. Então, percebam que é um mecanismo de ação diferente do canônico que a gente está acostumado a discutir para RNA mensageiro. E, de cara aqui, vamos falar sobre a primeira classe de RNAs
não codificantes, que são os RNAs longos não codificantes. Então, só lembrando, são moléculas, né, sequências maiores que 200 nucleotídeos, que não codificam proteínas, né, não são RNAs mensageiros, mas desempenham uma infinidade de funções, e a cada ano que passa se descobre mais funções desses RNAs longos não codificantes. Então, aqui eles podem funcionar como ativadores da transcrição. Então, por exemplo, eles têm lá no DNA, a gente tem um gene codificador de proteína. Eles podem funcionar como um fator de transcrição que vai atrair outros fatores e isso vai promover a transcrição de um gene que está lá no DNA. Eles podem também atuar de forma contrária, serem repressores, então eles sequestram esses fatores de transcrição e impedem que a transcrição de um gene aconteça. Eles podem funcionar como enhancer de RNAs, ou seja, são aqueles fatores de transcrição, né, a longa distância. Então, fisicamente, em um outro local do genoma, eles podem atrair moléculas, outros fatores de transcrição, para auxiliar no aumento da transcrição de um determinado gene. Eles podem se associar a uma série de proteínas e promoverem o remodelamento da cromatina. O que significa isso? Acetilação ou metilação de DNA e de histonas. Isso são marcas epigenéticas que vão dizer se aquele DNA vai estar disponível ou vai estar silenciado para a transcrição acontecer. Então, esses RNAs longos não codificantes, que estão representados aqui por essa moléculazinha parecida com um grampo de cabelo, né, longo, com rabinhos aqui, pode recrutar algumas proteínas que vão promover essas marcas epigenéticas no genoma, alterando aí os padrões de transcrição. Então, algumas regiões podem estar metiladas ou acetiladas, que são marcas aí de forma geral, de forma simplista, para você transcrever algum gene, e se tiver metilado, para você silenciar e não ter a transcrição naquela região, atividade de expressão gênica. Pode regular splicing. Então, a gente tem um intron lá, né, num RNA mensageiro, e esses RNAs longos não codificantes, eles podem se associar a fatores de splicing e orquestrar aqui uma alteração onde que vai acontecer esse splicing, e participar aí do processamento do RNA mensageiro e ter um impacto numa isoforma, numa variante de proteína que vai ser traduzida. Ele pode também sequestrar microRNAs, que são os RNAs esponja, que a gente chama. Podia ter colocado uma esponja aqui para vocês guardarem esse nome, né? Então, os microRNAs, que a gente vai ver em seguida, podem estar soltos lá no citoplasma, e esse RNA longo não codificante pode sequestrar esse microRNA e impedir que ele atue, impedir que ele vá bombardear os alvos deles, que são normalmente RNAs mensageiros. Um exemplo clássico de atuação de RNA longo não codificante é o xiste, né? Eu falei xiste. É um xiste, que é uma molécula de RNA longo não codificante responsável pela inativação de um cromossomo X nos mamíferos. Então, diferentes grupos de mamíferos tem mecanismos específicos dessa inativação do X, mas a gente vai discutir aqui o mecanismo de inativação do X para mouse, né? Que é bem descrito e acaba sendo extrapolado para a espécie humana. Então, por que isso é importante? A gente sabe que as fêmeas dos mamíferos carregam 2 cromossomos X. E esse cromossomo X, então, ele vai estar com dose duplicada de genes. Isso a gente tem que ter um mecanismo de compensação de dose, porque a gente não pode ter o dobro de expressão desses genes nas fêmeas, porque os machos carregam apenas um cromossomo X. Então, a gente diz que a situação nos machos está balanceada. E ao longo do processo evolutivo, né,
da diversificação desses cromossomos sexuais, um mecanismo aí de inativação de um dos cromossomos X evoluiu e é orquestrado principalmente pela transcrição, pela expressão de um RNA longo não codificante. Como que isso acontece, né? Então, lá no cromossomo X, a gente tem uma região genômica com todos os genes aqui que serão transcritos e ajudarão a orquestrar essa inativação. Então, um deles é o X. A gente também tem o TSX, que seria um repressor, que vai dizer, não, um X tem que ficar ativo, o X não vai atuar aqui, enquanto o outro X vai bombardear, vai alvejar esse cromossomo X e ele vai ser inativado. Então, acontece que durante o pareamento desses dois cromossomos homólogos, esses dois X, a gente tem um centro de inativação aqui do X, que serão pareados e em algum momento um deles será sinalizado para que seja inativado. E como que acontece essa sinalização e essa escolha de qual X vai ser inativado? A gente tem algumas espécies, como o canguru, né, os marsupiais, que eles preferencialmente o cromossomo X vindo do pai, então a da herança materna vai ser silenciado. A gente tem outros mamíferos, como nos roedores, essa escolha é aleatória, então acaba que o indivíduo é um mosaico, né? Alguns X de algumas células inativadas tiveram origem materna e de outras células são de origem paterna, por exemplo. Então, esses X, eles se ligam, né, no cromossomo em regiões que têm um elemento transponível aqui chamado line, e esse cromossomo X inteiro tem diversos lines distribuídos, e a gente tem aqui a sinalização de onde a maquinaria de repressão gênica, então as marcas epigenéticas, serão depositadas, e assim impedindo que os genes desse cromossomo sejam transcritos. E aqui a gente tem os cromossomos desse rato, que fizeram uma hibridização dos RNAs, então, para detectar onde que estavam os X. E aqui a gente tem que um dos X está totalmente alvejado, tomado por X, então, provavelmente, esse é o cromossomo X que foi inativado. A gente tem outros RNAs longos não codificantes, esse é um outro mecanismo extremamente conservado entre diversos grupos, que é o 7SL. Então, o 7SL é um RNA longo, como a gente vê aqui, que tem uma estrutura secundária bem complexa, né? E ele se associa a diversas outras proteínas que formarão a partícula reconhecedora de sinal. Essa partícula reconhecedora de sinal é extremamente importante no processamento da tradução. Então, ela que vai direcionar as traduções, né, acontecendo lá no citoplasma, para o retículo endoplasmático. Então, a ausência desse 7SL, desse RNA longo não codificante, mostrou que esse transporte, esse direcionamento de onde a síntese de proteína vai acontecer, fica alterada e pode acontecer de forma errônea durante a célula. Então, teve que algumas traduções foram direcionadas para regiões de mitocôndrias, o que não era certo e causava um grande impacto na célula. E essa molécula, esse gene 7SL, é extremamente conservado em diversos organismos. A gente tem estudos que comparam 7SL de Daniel-Hério, que é um peixe, até humanos, e a gente vê porções conservadas entre eles. Isso mostra que foi muito bem selecionado ao longo do processo evolutivo, então é um RNA longo não codificante com uma função basal, uma função básica e importante para a manutenção ali do ambiente celular. E agora a gente vai para um mundo pequeno, mas com grandes funções, que são os pequenos RNAs, são os meus favoritos entre essa gama de RNAs não codificantes, e aqui a gente tem o destaque de 3 classes de pequenos RNAs.
os RNAs, os pequenos RNAs de interferência, os microRNAs e os piRNAs, que a gente vai discutir rapidamente cada um deles. Os microRNAs, então, são pequenos RNAs aí que variam de um tamanho de 17 a 27 nucleotídeos. Eles se distribuem no genoma numa série de localizações. Podem ter genes e microRNAs no genoma entre genes, né? Então, entre dois genes, os microRNAs intergênicos. A gente pode ter as famílias de microRNAs, que são os microRNAs clusterizados. Então, a gente tem dois microRNAs, um atrás do outro, né? E esses microRNAs podem participar de uma mesma função, de uma mesma via regulatória. A gente tem microRNA dentro de introns, então são os microRNAs intrônicos e até introns que formam microRNAs durante o processamento do RNA mensageiro. A gente tem microRNAs dentro de clusterizados dentro de introns também, então famílias de microRNAs dentro de introns. E, por último, a gente tem microRNAs dentro de exons, então microRNAs exônicos. Aqui, mais raramente, isso acontece. Então, os genes de microRNAs, que variam aí de 70 a 150 pares bases no genoma, né, estão distribuídos ao longo aí de diversas regiões do genoma. E quando eles são processados, o mecanismo de ação deles é através de uma molécula de 17 a 27 nucleotídeos. Então, como que acontece esse mecanismo de ação, esse processamento de microRNAs? Né? E quais são as consequências dele para o processamento ali, para a atividade, para o controle da expressão gênica? Então, a gente tem um gene de microRNA lá no genoma, que será transcrito em uma molécula que a gente chama de hairpin, uma molécula que microRNA, e essa molécula primária aqui, esse microRNA primário, ele vai ser processado pela proteína broxa e vai originar a molécula chamada pré-microRNA. Então, é uma molécula um pouco mais processada, mais curta, que foi excisada, essas extremidades dela, e será transportada para o citoplasma. No citoplasma, essa molécula hairpin, que já foi processada no núcleo, ela vai se associar à proteína Dicer, que por sua vez vai processar essas duas extremidades, gerando um duplex, que a gente chama, né? Então, ficou só o miolinho ali da molécula hairpin aqui do início, né? Processada pela proteína Dicer. E uma dessas partes desse duplex, então uma fita do duplex vai ser uma fita passageira. É uma fita que vai ser degradada e não vai participar ali do controle da expressão gênica. E a outra vai ser um microRNA maduro, que daí aqui sim é 17 a 27 pares de base, nucleotídeos, desculpa. E esse microRNA maduro vai se associar a uma proteína argonauta e ele será capaz de, por reconhecimento ali, por similaridade de sequência, a encontrar o RNA mensageiro, que é o seu alvo, e esse encontro, esse pareamento, essa interação de argonauta, microRNA ao RNA mensageiro, vai promover uma série de consequências, e uma principal delas é bloquear a tradução, então diminuir a tradução desse RNA mensageiro. Então é um controle muito importante, bem abundante, que acontece nas células, para você dizer quando que aquele RNA mensageiro vai ser traduzido e a quanto ele vai ser traduzido. Isso através do pareamento, da interação de microRNAs com RNAs mensageiros. Porque só esse trambolho aqui que a argonauta forma, né, no RNA mensageiro, já dificulta o reconhecimento pelos ribossomos, pelos RNAs transportadores, para fazer a tradução dessa proteína, né? Para ler esse RNA mensageiro. Ainda, alguns microRNAs, algumas interações aqui, podem também atrair algumas moléculas que vão promover o decaimento, a degradação desse RNA mensageiro, bloqueando também a tradução. Então, só para lembrar lá, né? Aqui seria mais ou menos...
Aqui seria mais ou menos a região onde o RNA mensageiro, o microRNA e a proteína argonauta se acoplam, né, interagem com o RNA mensageiro e promovem a diminuição da tradução. Hoje a gente sabe que essa interação pode acontecer na porção 5' UTR e até mesmo na região codificadora. O que é importante vocês guardarem é que essa interação é o que vai bloquear e diminuir de uma forma geral a tradução do RNA mensageiro. E aqui, mais especificamente, um zoom, né, dessa interação. Então, forma-se aí algumas regiões de pareamento do microRNA ao RNA mensageiro. E o primeiro microRNA que eles descobriram foi num fenômeno aí observado durante o desenvolvimento das larvas de C. elegans. Então, a gente tem diferentes estágios, L1, L2, L3 e L4, e eles perceberam que alguns genes eram mais expressos e outros menos expressos na transição dessas fases. E um desses genes não codificava nenhuma proteína. E aí começou a se especular que talvez esse gene, esse transcrito, que não tinha, não produzia nenhuma proteína, era um RNA não codificante e funcionaria na interação com outros genes e bloquearia a tradução desses genes. Então, aqui a gente tem um gráfico formado em dois momentos. Então, esse Lin14 é uma proteína, é um gene codificador de proteína, e eles perceberam que na transição da fase L1, L2, você tem a supressão, né, da abundância desse RNA e, consequentemente, dessa proteína. E, por outro lado, nessa transição, a gente tem a abundância de um RNA pequeno, o Lin4, que ele aumenta a sua expressão nessa transição. E aqui eles hipotetizaram e depois conseguiram comprovar que o Lin4 estava regulando o gene Lin14. Da mesma forma, eles escreveram isso acontecendo na transição do estágio larval L4 para o estágio adulto. Então, aqui a gente tinha outra proteína, outro gene codificador de proteína diminuindo a sua expressão e, por consequência, a tradução dessa proteína, que é o Lin41, e a gente tem um aumento do LET7, né, que seria o microRNA que atuaria reprimindo aqui, controlando esse gene. Então, aqui, nesse momento, na década de 90, a gente teve a descrição dos primeiros microRNAs. Então, aqui mostrando, eles depois estudaram como que poderia estar acontecendo, por exemplo, o pareamento, né, entre o RNA mensageiro, o Lin41, e o microRNA LET7. E aqui as consequências desse pareamento, que seria a degradação, né, a instabilidade, a promoção de instabilidade dos RNAs mensageiros. E hoje, os cientistas já conseguem pesquisar, né, eu tenho interesse em pesquisar uma via, então aqui o gene FOXL2. A gente tem bancos de dados que têm depositados inúmeras sequências de microRNAs e RNAs mensageiros, e você consegue investigar se aquele RNA mensageiro tem um sítio para algum microRNA. Se tem um sítio para um microRNA, eu já tenho algumas pistas de como eu posso estudar a interação, a atividade desse gene ali no meu experimento. E aqui é um exemplo para vocês verem, vocês podem entrar lá no TargetScan, nesse site, digitar o nome de algum gene e você consegue recuperar quais microRNAs podem interagir com esse gene, na 3' UTR desse gene. E aqui a gente tem a sequência e o pareamento desses microRNAs de diferentes espécies aqui. E essa infinidade, essa possibilidade dos microRNAs terem alvos, inúmeros alvos, e o que torna essas redes de interação de microRNAs e RNAs mensageiros muito complexas e também muito bom, né, para a gente estudar. Então, se eu pegar cada microRNA aqui, cada
RNA mensageiro, eu já tenho um doutorado, um projeto de doutorado. Esse conhecimento não vai se esgotar. Então, a gente tem a associação de microRNAs, de alguns microRNAs ligados a câncer, alguma disfunção genética. A gente tem a importância dos microRNAs durante o desenvolvimento embrionário. Então, eles atuam em uma série de funções em diversos momentos do ciclo celular e da vida do indivíduo. E agora a gente vai falar deles, os guardiões do genoma. Então, a gente falou dos microRNAs e tem uma outra classe que se chama piRNAs. Diferente dos microRNAs, os piRNAs, eles são um pouco maiores, eles têm um tamanho de 27 a 35 nucleotídeos, e eles têm um arranjo genômico totalmente diferente dos microRNAs. E a função dos piRNAs, diferente dos microRNAs, é silenciar elementos transponíveis. Então, eu acho que vocês já tiveram acesso a esse conteúdo durante a disciplina. A gente tem duas classes de elementos transponíveis e, basicamente, esses elementos transponíveis são genes saltitantes, né? Eles ou copiam e colam, ou se transcrevem, ou só copiam e são inseridos para outras regiões do genoma. Esse movimento, essa mobilidade dos elementos transponíveis no genoma pode gerar uma série de consequências. Então, a gente tem um elemento transponível que pode se inserir no meio de um exon, de um gene, em outro lugar do genoma. Isso pode gerar uma proteína não funcional. A gente tem um elemento transponível se inserindo numa região de promotor de um gene codificador de proteína. Isso pode aumentar ou diminuir a transcrição daquela proteína, então alterar a atividade gênica. Ele pode se inserir numa região neutra também, né? Porque está se inserindo numa região que não tem nenhum gene, não tem nenhuma atividade conhecida, nenhuma função. Então, pode ser neutro. Mas acontece que nos genomas precisa ter um balanço disso, precisa ter um controle. O elemento transponível não pode sair por aí copiando, colando, se inserindo onde ele quiser. E o mecanismo que controla essa mobilização, essa mobilidade dos elementos transponíveis são os piRNAs, então um pequeno RNA. E como é que acontece esse controle de elementos transponíveis? A gente tem uma região chamada de cluster de piRNA lá no genoma, que vai ser processado, é um transcrito grande, que vai ser processado em vários RNAzinhos, vários piRNAs. Então, a gente tem um transcrito precursor, que vai ser transportado para o citoplasma e ele vai se associar a algumas proteínas que vai ser processado nos piRNAs, que são os piRNAs primários. Depois eles vão se associar às proteínas PIWI. E nas proteínas PIWI, eles vão sequestrar os transcritos de elementos transponíveis que estavam tentando se mobilizar no genoma. Então, aqui, ó, sequestrou e tentou e reprimiu o transcrito do elemento transponível, silenciou e impediu que esse transcrito do elemento transponível se inserisse em algum lugar do genoma. Pode acontecer também uma segunda via, uma terceira via de atuação. O piRNA acoplado da proteína PIWI pode voltar para o núcleo e perceber, né, sequestrar um elemento transponível sendo transcrito lá no núcleo. E esse elemento transponível sendo transcrito, ele vai atrair maquinaria de metilação e vai silenciar esse elemento transponível. Então, vejam bem, é um cluster de piRNAs que será processado em pequenos RNAs, de fato os piRNAs, que se associarão a proteínas PIWI, que poderão atuar de diferentes formas, impedindo a mobilização, a inserção desses elementos transponíveis. E daí aqui silenciou o gene. Né? Então, mostrando as marcas epigenéticas e como esse gene foi silenciado. E aqui é muito interessante do ponto de vista evolutivo, que a gente pode discutir, é que os piRNAs eles têm a função de manter a integridade do genoma e impedir que mutações sejam ocasionadas
por elementos transponíveis. Então, a atuação desses piRNAs é muito grande nas gônadas, nos gametas, porque nos gametas que a gente precisa ter um DNA íntegro, um genoma íntegro, porque é o genoma que vai ser passado à prole, vai gerar um novo indivíduo ali naquela espécie. E a gente tem um mecanismo aqui, uma hipótese, um modelo de evolução de elementos transponíveis e piRNAs que tem se equilibrado no genoma, então é um mecanismo de coevolução dessas duas moléculas, que em evolução é discutido a rainha vermelha, porque a ideia da rainha vermelha lá da Alice no País das Maravilhas é que aqui nesse país, Alice, você precisa correr o máximo que puder para permanecer no lugar. Ou seja, a Rainha Vermelha está correndo atrás da Alice está correndo da Rainha Vermelha, e daí a Alice corre mais rápido, a Rainha Vermelha corre mais rápido, e assim sucessivamente. A gente chama isso de corrida armamentista, que é um modelo evolutivo para coevolução de espécies, e isso foi trazido para a biologia molecular, um mecanismo de coevolução de moléculas, de sequências aqui de genes. Então, a gente tem o surgimento de elementos transponíveis no genoma, que força, que tem uma pressão aqui para se originar mecanismos que vão silenciar esses genomas e esses elementos transponíveis, e esse mecanismo de silenciamento são os piRNAs, que por sua vez silenciam elementos transponíveis, que dá uma abertura para o surgimento de novos elementos transponíveis, que por pressão aí de evolução precisa ter um mecanismo que silencia esses elementos transponíveis, e assim sucessivamente esse sistema vai se retroalimentando. E teve um autor que até discutiu que precisa ter um número mínimo de piRNAs no genoma para que os elementos transponíveis estejam controlados, e diminuir muito a oferta de piRNAs no genoma, a origem de piRNAs no genoma, pode diminuir o fitness, ou seja, o valor adaptativo da espécie ali, e pode levar a espécie, a população, à extinção. Então, a gente tem, quando tem poucos piRNAs no genoma, a gente tem uma diminuição muito grande do valor adaptativo da população, do genoma em si, e isso pode levar aquela população à extinção. Então, veja que importância tem esses piRNAs. Então, aqui só rapidamente falando das 3 classes que nós comentamos de piRNAs, eles têm as suas particularidades, tanto no tamanho, como nas proteínas que vão processar esses pequenos RNAs, e a gente tem, de uma forma geral, que RNAs pequenos de interferência são conservados, microRNAs são altamente conservados na espécie, e piRNAs, justamente por esse mecanismo muito dinâmico de coevolução com elementos transponíveis, eles não são nem um pouco conservados. É bem difícil a gente conseguir comparar piRNAs de uma espécie para outra. E daí, acabou? É só isso? Genoma não codificante? Não, a gente tem um universo de moléculas não codificantes. Essas que eu falei para vocês são as básicas e uma das mais estudadas, mas a cada ano surge um artigo descrevendo uma molécula diferente. A gente tem até mecanismos de piRNAs funcionando como long no-coding não codificantes. Long no-coding não codificantes é ótimo, né? Long no-coding RNAs. Então, a gente tem que algumas funções que a gente descreve para as moléculas de RNAs não codificantes se sobrepõem. Então, novas funções são descritas. Eu mesma estou descrevendo no meu doutorado, eu encontrei algumas moléculas de microRNA dentro de piRNAs no genoma. E eu estou tentando descrever quem que surgiu antes, quem que apareceu antes lá. O microRNA apareceu antes e o piRNA evoluiu depois, ou o piRNA no genoma deu origem ao microRNA. É uma salada que a gente tem muito trabalho aí pela frente para estudar. Então, aqui é só a pontinha do iceberg que eu mostrei para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido aí essa diversidade dos
e quão fascinante é esse mundo de RNA e as diversas funções que eles poderão desempenhar nos genomas. Deixo aqui meu contato se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem saber especificamente de alguma classe de pequenos RNAs, e de RNAs não codificantes no geral, podemos conversar. Deixo aqui também meu Instagram de divulgação científica, se vocês puderem seguir lá, Voando Alto Ciência. Eu falo sobre genética, evolução, sobre a importância da ciência, dos cientistas para o nosso país, para a gente defender ciência e poder melhorar aí o desenvolvimento, o progresso do nosso país. Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal, e qualquer dúvida é só entrar em contato.